Boa noite a todos, graça e paz. Estamos aqui com mais um encontro para celebrar o nome de Jesus, para agradecer o nome de Jesus. Mais um Celebra Jovem. Então, estamos aqui com um tema açucarado para vocês, lugar secreto. E vou deixar a pergunta para vocês. Qual é o seu lugar secreto com Jesus? Qual o lugar que você tira para ter a intimidade com Jesus, para conversar com Jesus? Então, daqui a pouco, logo após, Christian vai trazer uma palavra maravilhosa para vocês. Então fiquem ligadinhos, ouçam o que Christian tem para dizer para nós, o que Deus tem para dizer para nós nesta noite. Amém? Então peguem aí, compartilhem esse link para todo mundo, espalha para geral, que vai começar mais um Celebra Jovem. Fala, meu povo, boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para liberar uma palavra de Deus para o seu coração. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui e ter sido convidado pela Fernanda mais uma vez. E dessa vez para falar de um tema que tem mexido muito comigo nas últimas semanas. Eu poderia ficar aqui 2 horas, mas eu quero ser muito objetivo hoje e ir direto no assunto. Nas últimas semanas, do finalzinho do ano passado para cá, o Senhor tem falado muito comigo sobre alargar as tendas e firmar bem as estacas. E, cara, eu acho muito legal que quando ele começou a falar comigo sobre firmar bem as estacas, ele começou a tocar num assunto que eu gosto muito, que é o lugar secreto. Porque não tem como você firmar bem as estacas do seu ministério, da sua vida, na sociedade, na faculdade ou em qualquer lugar que seja, sem antes firmá-la no lugar secreto. Se você quer crescer na sua vida, avançar na sua vida, cara, a sua base, o seu fundamento tem que ser no lugar secreto. Porque o lugar secreto é o lugar onde não tem ninguém vendo. E o lugar que não tem ninguém vendo se torna fundamento. Sabe, como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele teve que cavar até encontrar a rocha. Se Cristo é a nossa rocha, nós precisamos construir a nossa vida, o nosso ministério, o nosso serviço em cima de Cristo. Porque tudo precisa ser a partir dele. Paulo disse que ai dele e, consequentemente, ai de mim, apresentar a vocês outro fundamento que não Cristo. Então ele é a nossa base, ele é o alicerce e é através dele, por ele e para ele que tudo isso será edificado e estabelecido, tanto em nossas vidas quanto ao nosso redor e através de nós. Então a nossa base precisa estar muito bem firmada no secreto, para que esse fundamento seja correto, para que a nossa vida cresça, mas cresça da maneira certa. Entende? Porque não basta ter boa intenção. Tem que ser da maneira correta. A intenção de Moisés de sair água da rocha foi ótima, foi ok, sabe? Ele seguiu um direcionamento de Deus? Não tanto. Então ele, ao invés de falar a rocha, ele tocou na rocha, porque uma vez ter tocado, funcionou. E agora Deus muda a maneira de se mover e fala a Moisés, fala a rocha. E ele usou a maneira antiga. Sabe, ele pegou a forma antiga de fazer o milagre e usou como se fosse uma fórmula. Não, se funcionou daquela forma, então agora vai funcionar de novo. Funcionou? Funcionou. Mas estava aprovado? Não estava aprovado. Entende? Então nem tudo que flui, nem tudo que acontece, nem tudo que dá certo tem a aprovação de Deus. Eu, uma vez, há um tempo atrás, alguns anos atrás, estava fazendo muitas agendas no mês e estava muito feliz porque isso me agrada, me satisfaz. Eu amo estar diante da noiva, amo assumir a minha responsabilidade como ministro, mas eu fiz uma oração muito sincera e muito simples também. Eu orei dizendo: Deus, se isso daqui não estiver aprovado pelo Senhor, então para hoje. E acredite, não recebi nenhuma agenda a partir daquele dia. No mês seguinte fiz 2 agendas, no outro mês, que foi dezembro, se eu não me engano, não fiz nada e fiquei uns 4 meses parado aí para poder rever algumas coisas aqui dentro. Então nem tudo que flui, nem tudo que acontece, nem tudo que dá certo está aprovado pelo Senhor. Entende? Então por isso é muito importante você alicerçar a sua vida na rocha
investir tempo cavando até a rocha, sabe, investir tempo buscando o Senhor, estando diante do Senhor, porque antes de ser ministro dos homens, nós somos ministros do Senhor. Então nós pertencemos a Jesus. Antes de sermos cantores de púlpito, nós somos filhos de Deus, e como filhos nós precisamos nos relacionar e conhecer o Pai. Então são coisas que são inegociáveis, são princípios que não podem ser trocados ou abalados de forma nenhuma, entende? Por isso precisa haver em nosso coração uma motivação pura de buscar o Senhor e conhecê-lo e torná-lo conhecido. Entende? Paulo fez uma lista de todas as suas qualidades, tudo que ele era, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele tinha dupla nacionalidade, ele era o cara. E no final da sua lista ele vai dizer: e a tudo isto considerei como esterco por causa da superioridade do conhecimento de Cristo. Em outras palavras, ele colocou numa balança todos os seus títulos, do outro lado o conhecimento de Cristo, e todos os seus títulos perderam força, porque o conhecimento de Cristo se tornou muito superior a tudo que ele era e fazia. Então, que o conhecimento de Deus tome o nosso coração, tome o nosso ser, a ponto de anular todas as nossas vaidades, todo o nosso orgulho, tudo aquilo que nós construímos em cima da areia, porque tudo isso que nós fazemos e estabelecemos, cara, é por amor de Cristo, é por amor a Cristo e é por amor às pessoas. Então, a nossa motivação precisa estar muito bem alinhada com o propósito, precisa estar muito bem alinhada com a palavra, para que as coisas não sejam jogadas ao vento ou edificadas em cima da areia, porque quando vier a chuva ou transbordar os rios ou as inundações chegarem, a nossa casa permaneça por ter sido edificada em cima da rocha. Amém? Então essa foi só uma introdução. Eu quero ler com vocês alguns versículos e o verso de Salmo 27, que para mim é uma das coisas que mais falam comigo a respeito desse desejo e desse anseio de estar diante do Senhor. Salmo 27, verso 4 diz assim: a única coisa que peço ao Senhor, o meu desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Em outras versões vai dizer uma coisa: peço e a buscarei. Esse é o meu desejo, esse é o meu anseio, é por isso que eu me movo. Era isso que Davi estava dizendo no Salmo. E eu acho muito legal porque Davi fala que esse é o seu desejo. E fala qual é o desejo, que era permanecer diante do Senhor. E ele fala a finalidade do permanecer. Porque, cara, nós entramos no secreto não é para ter poder na pregação, ou para cantar melhor, ou para que as pessoas chorem, porque o objetivo do secreto não é o fruto do secreto. O fruto é o resultado, isso a gente vê depois, entendeu? Isso vê o que vai acontecer depois. Então, o que acontece no secreto não é para que eu me torne um bom ministro. Entende? Eu não posso usar do secreto como uma artimanha, como um artifício para poder ser alguém aceitável às pessoas ou às igrejas. Cara, isso não pode acontecer. Entende? Eu não posso usar o Espírito Santo para o meu benefício, para as minhas vaidades e para o meu próprio nome. Entende? A finalidade de Davi de permanecer na casa do Senhor era simplesmente contemplar a beleza do Senhor. Cara, ele não estava falando sobre pedir coisas ao Senhor, sobre fazer pedidos a Deus. Ele não estava falando sobre levantar um evento, um congresso, uma conferência. Não, cara. A única vontade de Davi de permanecer na casa do Senhor, no templo do Senhor, era contemplar a sua beleza. Era contemplar o Senhor, era nem que tivesse que ficar quieto, cara, mas era contemplar o Senhor. Entende? Todos os anjos no céu que cantam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, o Santo, 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 digno é o Cordeiro. Sabe, todas essas canções são de algo que eles estão vendo, são de algo que eles estão contemplando, são de algo que eles estão experimentando. E eles simplesmente exalam ou transferem em canções aquilo que ele já está vendo. Por isso que é muito importante os ministros entenderem
a importância e a necessidade de ver o Senhor, de contemplar o Senhor. Isaías profetizava, ele já clamava pelas ruas, ai de vós, mas no capítulo 6, as profecias são interrompidas e a narrativa muda. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Cara, aqui tudo mudou. E o legal é que dentro de toda aquela visão, quando o anjo toca Natenaz, Deus pergunta: quem enviarei e quem há de ir por mim? Sabe, Isaías já profetizava, ele já estava nas ruas, ele já tinha um ministério, mas a pergunta de Deus deu a entender que havia ainda falta de uma disponibilidade ou de um lugar novo, de uma profundidade diferente, não sei, mas havia algo que precisava ser selado, uma chave virada, e eu creio que naquela visão, na contemplação do Senhor, isso aconteceu. E Isaías disse então a palavra que nós muito conhecemos, mas pouco utilizamos: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, não queira sair para as ruas, ir para o seu púlpito, sabe, ministrar, pregar, seja lá o que for, sem antes parar para ver o Senhor e contemplar a sua beleza. Porque não tem outro caminho, cara, de você crescer, de você avançar sem conhecer o Senhor. Entende? Isso precisa estar vivo dentro de nós. Na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, ele começa no capítulo 1, no versículo 1, assim: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos, vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Sabe, João não falava de algo que ele ouvia falar. Sabe, ele não utilizava a experiência de outras pessoas, muito pelo contrário. João falava daquilo que ele tinha visto, ouvido e apalpado. Então, nós, como ministros do Senhor, precisamos andar nessa mesma linha. Sabe, contemplar o Senhor, conhecer o Senhor antes de querer ou de pensar em edificar algo novo. O livro do profeta Oséias, que para mim é um dos melhores profetas da Bíblia, justamente por ele dar uma ênfase no conhecimento de Deus, ele profetiza algumas vezes assim: Oséias 4:6, meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Primeiro, Deus está dizendo: olha só, se você quer ser sacerdote, e nós somos, ok? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para a propriedade exclusiva de Deus. Então, essa roupagem de sacerdote está sobre nós, amém? Você é feito sacerdote de Deus, amém? E aqui está dizendo que o povo é destruído porque falta o conhecimento de Deus. E porque vocês, sacerdotes, recusam me conhecer. Então eu também não os reconhecerei. Então a primeira coisa que a gente precisa ter para executar o ministério, para fazer qualquer coisa do lado de fora, é conhecer o Senhor. É conhecê-lo e torná-lo conhecido. Ser conhecido de Deus. Amém? Oséias 6:3 diz assim: como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou vem a chuva da primavera. Oséias 6:6. Quero que demonstrem amor e não ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Oséias 10:12. Eu disse: plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que Ele venha, ou até que Ele venha, e faça chover justiça sobre vocês. O conhecimento de Deus precisa ser parte integral da nossa vida.
Sabe, o conhecimento de Deus precisa ser a nossa motivação de vida. Porque como nos casaremos com alguém que não conhecemos? E como Jesus virá buscar uma igreja que ele não reconhece? Então, amigo, tudo isso, tudo que eu estou falando aqui, é só para te mostrar a importância e a ênfase de Deus no seu conhecimento. Ele não é um Deus que se exclui, que está distante e fugindo do homem, muito pelo contrário. Ele é um Deus que está ao nosso encontro o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tem uma frase, eu não me lembro de quem é, não sei se foi de A.W. Tozer ou de Watchman Nee, acho que foi de Watchman Nee, que ele disse que a oração é onde a sede de Deus encontra a sede do homem e vice-versa. Pensa comigo, o lugar de oração é onde a ênfase de Deus, do seu conhecimento, encontra a nossa busca pelo conhecimento de Deus. Então imagina o que não acontece no mundo espiritual dentro desse lugar e ambiente de oração, ainda mais quando esse ambiente de oração é um lugar fixo, é uma estaca firmada. Entende, cara? Isso precisa acontecer, isso tem que ser parte do nosso cotidiano. Mas algumas coisas ainda sobre lugar secreto e sobre como isso precisa acontecer podem ser desmistificadas. Porque nós vemos o lugar secreto como o ambiente do toque de Deus e tal, mas muitas vezes o lugar secreto é um ambiente de exercer a sua fé. Tem uma frase do Brennan Manning, no seu livro Convite à Solitude, que ele disse assim: a experiência da ausência não significa ausência de experiência. Então você entrar no seu quarto, orar, cantar, dançar, seja lá o que você fizer, não te fizer sentir a presença de Deus, isso não significa que Deus não está presente. Porque, como ele disse, a experiência da ausência não significa ausência de experiência. Então você pode não sentir Deus, mas Deus está ali. O segredo, um dos segredos do lugar secreto para mim, é justamente a presença de Deus fixamente. Porque analise comigo o versículo 6 de Mateus 6. Jesus disse assim: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, te recompensará. A Bíblia vai dizer que Deus está vendo em secreto. Ele não está ali ouvindo. Então não importa as tuas argumentações, não importa a tua boa teologia, não importa os teus grandes estudos, Deus não está ali para te ver. Então não importa o quanto você se justifica do seu pecado, não importa o quão arrependido ou com remorso você esteja, melhor falando, o que importa de fato é o que está saindo do teu coração enquanto você está no secreto. É muito bom você estar no secreto por 15 minutos, mas com desejo de estar ali. E isso eu acho que é superior a estar no secreto por 1 hora pensando em sair dali para pegar o celular, abrir suas redes sociais e por aí vai. Deu para entender? Porque muito mais do que te ouvir, Deus está ali para te ver. E Ele quer ver o teu coração. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus diz ao profeta Samuel as seguintes palavras: Samuel, não te atentes para a aparência, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está do lado de fora, porém eu, o Senhor, vejo o coração. Então, se Deus vê o coração e Deus está aqui para nos ver no secreto, então, amigo, Deus está interessado no teu coração. Se eu não me engano, 1 Crônicas 16, 9, não lembro a referência, não lembro de verdade, mas a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra, procurando aquele cujo coração é totalmente dele, para se mostrar braço forte. A revelação do Senhor está completamente disponível, completamente disponível. Mas nós precisamos buscar o Senhor até que Ele venha. O até que Oséias profetiza no capítulo 10, versículo 12, é um prazo de validade. Até quando eu busco o Senhor? Até que o meu ministério decole? Até que eu fique cheio do poder de Deus? Até que pessoas sejam curadas? Não, amigo.
até que Ele venha e faça chover justiça sobre nós. Porque nunca, nunca será suficiente. A busca pelo Senhor nunca é suficiente. Sempre vai ter algo mais para se conhecer, sempre vai ter algo mais para buscar, porque no livro de 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. E antes disso ele vem falando aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais penetrou o pensamento do coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nulas revelou por meio do seu Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo ele está dentro de nós e ele tem a revelação de tudo aquilo que eu ainda não vi ou experimentei, então toda essa revelação está acessível a mim. Toda essa revelação está disponível por meio do Espírito Santo. Mas a partir do momento que eu negligencio a minha comunhão com o Espírito Santo, o meu contato com Ele, então eu estou rejeitando tudo aquilo que Deus preparou para mim, para os profetas, para os seus servos, para os seus amigos e tudo mais. Pense, em Amós capítulo 3, versículo 7, vai dizer que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Mas só que João 15, versículo 15, Jesus vai dizer: eu já não vos chamo servos, e sim amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas a tudo quanto ouvi de meu Pai tenho compartilhado convosco. Antes Deus não fazia nada sem antes revelar aos seus servos, mas agora não somos só servos, somos amigos. Porque ao servo Deus revela promessas, mas aos amigos Deus revela o coração. Então, se eu quero conhecer o coração de Deus, se eu quero conhecer o Senhor, eu preciso andar e me comportar como amigo de Deus. Eu preciso ser como alguém que o conhece, que o experimenta, que o prova. Entende? Isso precisa estar muito bem firmado na nossa mentalidade, cara. Deus é alguém que te ama, Deus é alguém que te quer, Deus é alguém que te busca. E isso precisa ser uma verdade dentro de você, isso precisa motivar o teu coração para ter fome e sede pelo Senhor. Como os filhos de Corá em Salmo 42, quando oraram: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me irei e me apresentarei perante a face do Senhor. Sabe, naquele tempo que eles fizeram essa oração, a Arca da Aliança havia sido roubada de Israel e eles ficaram sem o contato com a presença de Deus na época. Então, quando nós estivermos distantes, que essa oração suba no nosso interior, que isso cause um desespero santo dentro de nós, para provocar a nossa busca e a nossa motivação em estar diante do Senhor. Queridos, nós temos aqui então a importância e o anseio de Deus de que você busque o Senhor através do lugar secreto. Mas antes de encerrar isso, porque já estamos em 22 minutos, eu quero deixar aqui alguns enganos sobre comunhão com Deus, sobre intimidade com Deus, para a gente alinhar as coisas. Amém? Primeiramente, eu quero deixar claro que não é de forma alguma intimidade com Deus a irreverência. O falar oi Jesus e aí Deus beleza, isso não te torna íntimo. Porque você chegar assim, nessa postura diante de um juiz, você vai ser automaticamente confrontado ou repreendido. Então, chegar assim diante de alguém que você não conhece, cara, é uma falta de respeito. Mas quando você chega assim com um amigo seu, cara, sem problema, ele vai te corresponder. Então, entenda uma coisa: irreverência não é intimidade com Deus, muito pelo contrário. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É diferente. Isso está em Salmo 25, verso 14, se eu não me engano. Então, não leve as coisas como se isso fosse a moda vamos embora, ou como se Deus fosse qualquer pessoa. Por favor, tenha temor pelo Senhor. Eu não estou falando de conservadorismo. Eu não estou falando que falar com Deus como você fala com um amigo seu não é errado, a menos que você tenha Deus como amigo, que você ande com Deus como amigo, que Deus te reconheça como amigo, e por aí vai, ok? Tenha legitimidade na intimidade, cara, tenha legitimidade no seu processo,
Tenha legitimidade no que Deus está construindo dentro de você. E pelo amor de Deus, não vá pela cabeça dos outros. Porque a intimidade que o outro tem não é a intimidade que você tem. Então tente entender a intimidade que você tem, para não se mover da forma errada. Para não achar que você tem uma intimidade ou uma liberalidade com Deus que na verdade você não tem. E você está apenas agindo com falta de temor. Tome cuidado com isso, pelo amor de Deus. Ok? Intimidade com Deus não é queimar por Ele. Então se você diz que queima pelo Senhor, se você canta as músicas worship, se você pula ou roda e gira e chora quando é cantado deixa queimar, ou somos teus ministros, não negue o teu fogo, isso é bom, é experiência, sabe? Deus tocando a sua alma, ok, mas isso não significa que você é íntimo de Deus. Isso não significa que você está conhecendo o Senhor. Você está tendo experiência com a alma e o Senhor. É diferente de uma busca e um conhecimento racional. Os discípulos no caminho de Emaús, quando ouviram as palavras de Jesus sobre Jesus, se você não conhece a passagem, eu te indico muito, Lucas capítulo 24. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos no caminho de Emaús, eles ouviram as palavras de Jesus e a Bíblia diz que os seus corações queimaram. E mesmo assim eles não o reconheceram. Mas quando eles se assentaram à mesa e Jesus partiu o pão, a Bíblia diz que as escamas dos seus olhos caíram e eles reconheceram: Jesus esteve conosco. Cara, muito mais do que queimar pelo Senhor, o importante é se assentar à mesa com o Senhor. Sabe, é ter um momento de comunhão com Deus. Por isso que Apocalipse ele diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele será comigo. Jesus não estava falando isso para pessoas que são afastadas do Evangelho. Não, cara. Jesus falou isso para uma igreja. Para uma igreja. Jesus está disponível a entrar no coração para que tenha comunhão com Ele, para que haja uma ceia. Está entendendo? Então, a necessidade nossa, nesse momento, é reconhecer a importância do conhecimento de Deus e nos disponibilizar para isso. Nos inclinar a essa busca, para que esse conhecimento de Deus repouse sobre nós, para que essa revelação de Deus nos guie, nos direcione, nos faça avançar, prosseguir. Entende? Porque nós não podemos nos mover se não for por meio de Jesus. Intimidade com Deus, cara, pelo amor de Deus, lugar secreto, intimidade com Deus não é um fardo sacrificial. Então, por favor, não leve a vida com Deus como pagar o preço. Sabe, porque quando você ora por alguém, quando você ora por algo, você não está pagando o preço por alguém ou por algo. O preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário e isso foi mais do que suficiente. Você não precisa vir com outro preço por cima. Entende? Porque senão você anula o que Cristo fez e te coloca como o sumo sacerdote principal. Então não, isso não pode acontecer. Essa mentalidade não pode ter entre nós. Estar com Jesus não é um peso. Jesus quer corações voluntários, cara. Jesus quer corações que façam isso por amor, que amem estar diante dele, que amem tanto as pessoas a ponto de orar por elas, a ponto de investir tempo por elas. Entende? Então, por favor, não leve essa vida com Deus, esse lugar de intimidade, fundamento, o cavar até chegar à pedra como um fardo sacrificial. Não leve, cara, não faça isso. Não faça isso. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para mim. E para isso acontecer, para esse lugar chegar, nós precisamos ter um coração voluntário. Alguém que se achegue ao Senhor, mas se achegue com verdade, com ânimo, com vida. Entende? Intimidade com Deus não é ficar satisfeito com as reuniões ou muito menos com o que se ouve. Intimidade com Deus não é você entrar no seu quarto, fechar a tua porta e abrir o teu YouTube para ouvir uma pregação já pronta e mastigada, para receber a experiência de outras pessoas, para ouvir o que outras pessoas viveram com Deus. Entende? Então, se você for entrar no teu quarto, fecha a tua porta e desliga o teu celular se for possível. Ou coloque no modo avião para colocar música, não sei, cara. Mas não utilize a experiência de outras pessoas para substituir o teu tempo com Deus. Porque quando um casal está de lua de mel, é só o casal e acabou. Porque é a intimidade deles, cara.
A partir do momento que tem outras pessoas envolvidas, se torna pornografia, se torna prostituição, se torna lascívia. Então, por favor, não deturpe a sua intimidade com Deus e coloque outras pessoas dentro do teu lugar secreto. Pegou? Então não é ficar satisfeito com o que se ouve, não é ficar satisfeito com o que se vê, não é ficar satisfeito com as pregações que estão acontecendo ou com essa live que está rolando agora. Não. Nada disso, nenhuma experiência que acontece do lado de fora substitui o teu tempo de secreto. Ok? Mas, Christian, eu não tenho um quarto só meu, o que eu faço? Cara, tire um tempo onde esteja só você acordado, ou procure um lugar perto, mas que não seja longe nem perigoso, para manter esse tempo. Nem que seja dentro do seu banheiro, mas esteja com um coração completamente voltado a estar só você e Deus no ambiente. E se ainda assim você não conseguir, dá um jeito de, antes de dormir, se isolar de alguma forma para ouvir o Senhor. Porque o lugar secreto é tempo de se esvaziar. É tempo de abandonar as vozes do mundo, as vozes que estão ao seu redor, para ouvir o que o Senhor está dizendo. Então, por favor, escolha a melhor parte. Esteja diante do Senhor, que o seu coração esteja completamente inclinado a Ele. E entenda que intimidade com Deus é crescimento. Intimidade com Deus é você avançar em todas as áreas da sua vida. Intimidade com Deus é você entender o que está acontecendo ao seu redor e entender o que o coração de Deus está dizendo. Davi foi chamado segundo o coração de Deus porque antes dos profetas falarem, ele já tinha entendido. Você quer coração quebrantado e não sacrifício. Então, entenda o que Deus está dizendo, cara. Busque você a sua história com Deus. Não dependa das experiências de outras pessoas, da pregação de outras pessoas. Abra você a sua Bíblia. O Espírito Santo está dentro de você. O que você precisa já está aí dentro. Ele prega muito melhor do que qualquer pregador que nós temos por aí. Então, ouça o Espírito Santo, ouça o que Ele está dizendo, conheça o Senhor, busque conhecer o Senhor, invista tempo nisso, firme bem uma estaca no seu lugar secreto. Cara, a Bíblia diz, aonde nós lemos, que há recompensa para quem faz isso. Existe uma recompensa para quem busca o Senhor de uma forma secreta, no seu quarto. Entende? Então, busque isso, cara, busque isso, porque os frutos virão, a recompensa virá, e por aí vai. Eu teria ainda muitas outras coisas para falar a respeito, mas já estourou o tempo. E qualquer coisa estarei aí, se possível, creio que sim, em nome de Jesus, para responder as perguntas de vocês. Caso eu não consiga, teremos outras pessoas aí para conversar e tudo mais. Então, façam perguntas, busquem aí tirar as suas dúvidas, não morra com elas, porque a Bíblia diz que aqueles que duvidam são como as ondas do mar que são levadas de um lado para o outro, ok? São influenciadas e não Deus chamou para essa influência. Então mate suas dúvidas e esteja aí conosco para crescimento, para avanço, e estaremos juntos para o que for preciso, ok? Vamos orar antes de encerrar então. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela tua vontade sobre nós, nós te agradecemos principalmente pela sede que o Senhor tem por nós. E Deus, que o nosso coração esteja completamente direcionado, inclinado a te seguir e a te servir de forma pura. Pai, que todas as motivações erradas dentro de nós sejam alinhadas com a tua palavra, sejam alinhadas com a tua voz, sejam alinhadas com o teu Espírito. E em nome de Jesus, que a tua palavra nos direcione, que o teu Espírito nos direcione e que a nossa intimidade contigo seja completamente real e verdadeira. Nós oramos, Senhor Deus, crendo em tudo que o Senhor está fazendo, em tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso então, queridos. Um beijo para vocês. Estou à disposição para o que precisar. Tamo junto. E obrigado pela oportunidade e pela atenção de vocês até aqui. É nóis. Set apart from the ash, I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more
be the